O ministro da Saúde autorizou a utilização da telemedicina em território nacional. O médico pode aí realizar atendimentos à distância por videoconferência, mas para isso ele deve atender uma série de requisitos aí e cumprir seu dever ético de manter todas as consultas em sigilo. Para falar sobre o assunto aqui com a gente, o advogado Juliano Pessoa, especialista em direito médico. Bom dia, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Bom dia. Qual o intuito dessa portaria do Ministério da Saúde nesse momento, hein? Olha, bom dia, Gilvan, bom dia, Sofia, bom dia quem nos assiste. Na realidade, o intuito da portaria é ampliar ainda mais o enfrentamento à pandemia do coronavírus. Além disso, proteger a população, em especial os pacientes, tá? Porque principalmente no estado como o nosso, o paciente, para se deslocar da sua residência até um consultório médico, uma clínica médica, a grande maioria vai de transporte público. Então, ou seja, você expõe ainda mais esse paciente ao risco de contágio. E, além disso, contribuir também com a recomendação, né, de diminuição de circulação de pessoas nas ruas. Aqui no nosso estado, inclusive, existe um decreto governamental, né, que vocês acabaram de mencionar em reportagens anteriores, que inclusive determinou o fechamento de vários estabelecimentos comerciais. Então, esse é o intuito, de contribuir e não deixar desassistido o paciente. Com essa utilização da telemedicina, os médicos eles devem seguir algumas regras, algumas orientações, né? Por exemplo, o que eles podem fazer através da telemedicina? Não são todos os procedimentos, né? Isso, mas essa pergunta é interessante pelo seguinte, ele poderá assistir o seu paciente, poderá prescrever procedimentos e tratamentos também, o que não poderia acontecer antes, né, dessa portaria. Então, ou seja, a gente vive hoje uma situação de emergência em saúde pública de importância nacional. Por conta disso, tanto o Conselho Federal de Medicina como o Ministério da Saúde, por meio desta portaria, se manifestaram no sentido de tornar ético esse tipo de atendimento à distância. Então, ele poderá assistir o paciente normalmente, só que utilizando-se da tecnologia da informação. Agora, é todo tipo de atendimento? É a dúvida que eu tenho. Na realidade, o que é que ele pode fazer? Ele pode assistir o seu paciente, ele pode orientar o seu paciente e ele pode também realizar uma consulta nos moldes da consulta comum, presencial, com contato físico com o paciente. Uma anamnese, as perguntas. Exatamente, ele poderá fazer tudo isso. A diferença é que ele não estará frente a frente com o paciente, ele estará fazendo isso por meio da tecnologia de informação. Então, é possível sim estar autorizada a chamada teleconsulta nesses casos, enquanto perdurar a pandemia do coronavírus. Nem todo médico tem o aparato necessário para fazer esse tipo de consulta através da telemedicina, né? Existe algum programa específico que esses médicos estão se utilizando ou são os programas de tecnologia mesmo por vídeo normais? O Ministério não vinculou qualquer plataforma, programa ou aplicativo para fazer esse atendimento. Até porque isso restringiria o acesso da população. Nem todo mundo teria acesso a determinada plataforma. Então, ele pode utilizar os aplicativos comuns, que o paciente também utiliza no seu dia a dia. Por outro lado, o que é que precisa ser observado? A questão da segurança desse aplicativo utilizado e bem como o sigilo das informações. O que é que eu sugiro para as pessoas e para os profissionais em especial? Não utilize, por exemplo, há poucos meses nós ouvimos amplamente na mídia nacional a circulação de informação de um grupo de procuradores da Lava Jato, por exemplo, que utilizaram um determinado aplicativo de mensagem e tiveram suas mensagens violadas, né? Áudio, vídeo, etc. Então, ou seja, se é sabido que esse aplicativo tem essa vulnerabilidade, não utiliza esse aplicativo, utiliza um outro. Nós temos aí um aplicativo muito popular que a grande maioria da população utiliza. Então, pode sim utilizar qualquer plataforma. Usar aquele aplicativo mesmo que o próprio médico e o paciente se sintam mais seguros, né? Se sintam mais confortável aí para divulgar suas informações, para receber também as orientações. Exatamente. Existem regras para que o médico ele possa fazer esse atendimento? Você disse exatamente o que é que ele pode fazer, mas existem regras para isso? As regras, na realidade, são as regras vigentes e que regulamentam a atividade da medicina. Tá? Tudo isso permanece vigente. Não é pelo fato do médico passar a fazer um atendimento virtual, digamos assim, que ele deixa de ter que cumprir todo o regramento que norteia a profissão dele. Então, ele precisa observar todos os princípios que norteiam a atividade da medicina, como a questão de não causar nenhum dano, não trazer nenhum mal, né, por meio de uma prática para este paciente, o respeito à autonomia do paciente, tudo isso precisa ser preservado e continua sendo preservado durante essa excepcionalidade. Todas as regras vigentes permanecem vigentes.
Existe alguma recomendação especial em direcionamento para os médicos? Por exemplo, o senhor falou aí que os médicos eles podem prescrever medicamentos e tratamentos através da telemedicina. De que maneira essa guia seria assinada pelo médico? De que maneira o paciente poderia ter acesso a essa guia original? Porque a gente sabe que em alguns medicamentos, por exemplo, é necessário que a farmácia fique com uma guia e o paciente fique com a outra. Como seria? O que é que a portaria exige? Tá? O médico poderá sim emitir uma receita eletrônica, tá? Porém, para que esse documento tenha validade, ele precisará se utilizar de uma assinatura eletrônica utilizando um certificado digital. Como se fosse um QR Code. Exatamente. Por quê? Alguns profissionais até se queixaram nas redes sociais e se manifestando que isso seria uma barreira, vamos dizer assim, no maior possibilidade dele atender os seus pacientes. Na realidade, o que o profissional médico precisa entender é que isso não é uma barreira, isso é uma questão de proteção para ele, profissional, e para o paciente. Por quê? O intuito dessa segurança, né, de tecnologia por meio da assinatura eletrônica é evitar que, pós a emissão dessa receita eletrônica, ela possa ter algum dado adulterado. Então, o certificado eletrônico traz essa segurança para o profissional e para o paciente. É isso que todo mundo precisa entender, né? A ideia não é causar barreiras, e sim contribuir para uma efetividade e não abrir mão da segurança que precisa existir. O que é que eu sugeriria para os profissionais? Nós temos empresas aqui em Alagoas que permanecem funcionando durante esse período de quarentena. Estão fazendo agendamentos com hora marcada, né, deixando um espaço razoável entre um cliente e outro, e emitem o seu certificado ali na hora. Em poucos minutos, qualquer profissional pode sair dali com o seu certificado digital. Nós, advogados, utilizamos isso no dia a dia, porque os processos judiciais hoje são todos virtuais. Os contadores utilizam isso, então, ou seja, é uma prática comum. O mercado permanece funcionando, as empresas estão ativas e irão atender tranquilamente esses profissionais que necessitarem adquirir o seu certificado. Se quiser, em breve vai passar tudo isso. Como é que fica esses atendimentos? Depois ele tem que se resguardar isso fica documentado? Porque, queira ou não queira, esse paciente vai ter uma sequência aí com esse médico, normalmente a gente mantém os médicos, né? Ele se resguarda disso, ele tem como se resguardar disso, desses documentos, Exatamente. Né? É interessante a pergunta. O profissional médico, na realidade, ele tem o dever de alimentar, durante essa consulta, o prontuário do paciente que já existe. Vai atualizando esse prontuário. Exatamente. Não é pelo fato de estarmos numa questão de excepcionalidade, né, temporária, que ele não precisa cumprir todos os regulamentos, como eu falei em algumas perguntas anteriores, que já existem e regulamentam a atividade da medicina. Então, é dever do profissional alimentar o prontuário do paciente como se fosse uma consulta comum que estivesse acontecendo no seu consultório. Inclusive, foi importante essa pergunta para destacar uma coisa interessante para os profissionais. Além dele alimentar as informações do paciente, as informações clínicas do paciente no prontuário, ele precisa colocar a data e a hora que ocorreu esse atendimento e, inclusive, a tecnologia utilizada para esse atendimento. O senhor falou aí, no caso do médico alimentar o prontuário do paciente que já existe. E no caso de pacientes novos? Um paciente novo, ele vai criar Ele vai ter que criar um prontuário. Não existe nenhuma recomendação para que não sejam atendidos novos pacientes ou algo parecido, né? Na realidade, é aquela coisa que nós dizemos no direito. Se não é proibido, em tese é permitido. Então, a portaria não trouxe qualquer previsão de proibição de novos pacientes. Então, em tese, ele pode sim atender novos pacientes e vai criar ali um prontuário novo para aquele paciente, como se estivesse acontecendo essa consulta normalmente no consultório de forma presencial. Só muda a ferramenta e a maneira de conduzir este paciente.